Irmão Paulo, do canal CCB Sem Reforma, novamente faz uma live com o meu nome e falando para a Irmandade da congregação a respeito de mim. Fique até depois da vinheta e vamos saber tudo. Brasil, a paz de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro do teu coração. Muito obrigado pela tua preferência. Você sempre está comigo aqui. É por causa de você que eu sempre faço os vídeos trazendo aqui a hermenêutica da palavra, também confrontando contra algum tipo de sistema religioso e mostrando que a equidade da sanidade espiritual não faz parte de CNPJ. Mesmo eu estando trabalhando por uma instituição chamada Comunidade Cristã no Brasil, eu não prego placa salvífica e nem que Cristo é patrimônio de alguma instituição. O irmão Paulo fez uma live dizendo que não sabe se eu ainda estou atendendo, não estou atendendo, se eu sou da comunidade, se eu sou da congregação, se eu estou indo para a CCA, outra dissidente, ou se eu estou parado em casa, se eu sou um crítico ou deixo de ser. Então, nesse vídeo, eu vou fazer umas respostas, tanto para ele como para você, que merece também as respostas. Mencionando, irmão, veja só, ele mencionando que os anciãos estão preocupados, que os críticos estão tirando o povo da congregação, da igreja. Olha a linha de raciocínio deles, né? E os críticos estão tirando, o pessoal da posição está saindo por causa dos críticos. Eu creio que não, irmãos. Eu creio que crítico nenhum está tirando ninguém da igreja. Aliás, está tendo uma saída porque as pessoas, veja bem, as pessoas, elas ouvem, né, o burburinho, alguém falando alguma coisa, e eles já têm a opinião deles formada, né? Mas depois eles retornam tudo, irmãos. Muitos que eu já vi saindo, retornando. Então não é uma coisa para ficar aí os críticos falando e nós prestando atenção. Sendo que esse culto online já houve aí a parte de não ficar frequentando os canais deles. O que estão querendo é isso mesmo, irmão. A Irmandade tem que abrir os olhos. Vamos aqui colocar um trecho, né, do áudio do nosso irmão, do nosso irmão Isaías aqui para a gente abordar junto. Município de Brumado, amém. Temos que olhar para Jesus Cristo, meu irmão Davi. Como se diz, a planta de meu pai plantou, ninguém arranca. Não, eu quando ouço a Irmandade falando esse tipo de coisa, eu fico feliz pra caramba, irmão. Iniciando as primeiras respostas, eu quero dizer a você que eu nasci dentro da congregação cristã no Brasil. Com 13 anos, o Senhor me chamou nas águas do Santo Batismo. Também me preparou família, atendi a obra pela congregação cristã no Brasil, onde fui muito feliz trabalhando na obra de Deus. Ao meio da live que o irmão Paulo estava fazendo, eu entrei na live pelo chat e escrevi algumas coisas. Alguns dos irmãos que são inscritos ou simpatizantes do canal do irmão Paulo CCB Sem Reforma logo me perguntou: irmão Isaías, você pediria perdão e voltaria para a congregação cristã no Brasil? Imediatamente eu respondi e disse: não tem problema nenhum em pedir perdão e voltar para a congregação. Primeiro, nós somos cristocêntricos, e para ser um cristocêntrico você se posiciona com as palavras de Cristo, e a primeira palavra de Cristo é perdoar. Devemos perdoar, se possível, ter paz com todos, mas Cristo não mandou andar com todos. Voltar para a congregação cristã no Brasil é uma outra coisa. Eu também não tenho problema nenhum em voltar para a congregação cristã no Brasil, porque a congregação cristã no Brasil é uma instituição séria também, com idoneidade. Mas então, irmão Isaías, por que o irmão fala tanto nos seus vídeos da congregação? Porque nós colocamos aqui alguns assuntos ou pontos das hermenêuticas, da exegese da palavra, que não confere com as escrituras ou que é pregado sobre a congregação.
Tenho muitos amigos na congregação, anciões, cooperadores, diáconos. Esses dias mesmo, você viu o vídeo que eu fiz, já passa de 40.000 pessoas que assistiram o vídeo eu na casa do irmão Jarbas, ancião de Paraibuna. Igual ao irmão Jarbas, eu tenho muitos amigos no ministério. Todos eles eu respeito e amo. Porém, quando eles falam alguma palavra, que são jargões antigos, dizendo aqui é a graça de Deus, Deus me chamou nesta graça, aqui é a santa obra de Deus, aqui é a eleita imaculada, a salvação está pelo batismo da nossa igreja. Aquele irmão era da Assembleia de Deus e veio para cá e conheceu a graça e batizou. Então essas coisas é onde nós coloca um confronto contra a própria hermenêutica da palavra. Porque quem lê as Escrituras tem o texto, tem que ler o contexto para não criar nas interlinhas nenhum pretexto, fechando todas as arestas e começando uma nova eficaz história que mexe com a discrepância de todo o preenchimento dessas lacunas que vem na mente das pessoas e elas acabam perdendo a fé quando descobrem algumas coisas. Eu fico feliz pra caramba, irmão. Porque a planta que Deus plantou, sua, irmão, homem nenhum arranca. Não adianta o homem chegar na internet e ficar jogando a igreja contra o povo contra a igreja. Né, irmãos? Isso daí é complicado. Ó, vamos colocar aqui o começo da fala do crítico aí. As igrejas estão esvaziando e agora o ministério está associando que é culpa desses irmãos da internet que estão denunciando, a Irmandade está assistindo e está indo embora. Fique até depois da nossa vinheta e saiba tudo. Irmão, como todas as instituições, a congregação também é uma instituição. Mas foi tão venerada que alguns dos teus membros dizia que nem CNPJ essa igreja tinha, dizendo aqui não tem CNPJ, não é empresa, aqui é a graça de Deus. Isso foi pregado até pelo ancião Dom Cláudio Marsola. Porém, não é bem assim quando nós olhamos para as Escrituras e observamos que a graça de Deus nasceu no lugar da Gólgota, caveira, com Jesus, o Filho de Deus, crucificado, sendo ele também Deus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Quando deu a própria vida como cordeiro imaculado e mudo, que foi de frente ao matador, com as lágrimas nos seus olhos, colheu todas as enfermidades da humanidade, respirou e disse uma palavra: estás consumado. Quando ele falou estás consumado, em latim significa está pago. Neste momento, Cristo pagou para todos nós, por todos nós, tomando sobre si todos os nossos pecados, enfermidades, dificuldades, tudo que o adversário jogou sobre a humanidade. Cristo então deu a própria vida para nos dar o direito da vida. Não esta vida pecaminosa, simples e passageira, mas sim uma vida espiritual, onde nós, cristãos, acreditamos que vamos morar com Deus lá na tua glória. Então, neste momento, Cristo, então, se ressuscitou dos mortos, mostrando que ele é o alfa e o ômega, início e fim. Ele é o autor da salvação. Por isso que todos os dias nós estamos aqui no canal dizendo que graça não tem nada a ver com instituição. A instituição chamada Comunidade Cristã no Brasil não dá salvação para ninguém. E a Assembleia de Deus, Deus é amor universal ou congregação cristã, nenhuma dessas é porta de salvação. A única porta de salvação se chama Cristo
Jesus. Este é o autor da salvação. Ele é a porta, o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. Isso é salvação, isto é graça, favor imerecido. Você não merece, eu não mereço, não merecemos nada, mas Cristo nos favoreceu. Outra das perguntas: irmão Isaías parece que não está atendendo mais os cultos. Depois que os irmãos sabem do que aconteceu com a minha vida, na minha particularidade, precisei respirar, dar um tempo para poder voltar na ativa. Hoje eu cuido da parte administrativa e espiritual da comunidade cristã no Brasil, mas preferi não estar no posto de linha de frente atendendo os cultos, tanto online como presencial. Sim, faço reunião toda semana com o Conselho de Anciões, com os anciões e com o Ministério Geral, pela comunidade cristã no Brasil, auxiliando no que precisa ou que necessita. Quando tem alguma abertura de igreja ou ordenação de obreiro, quando os meus conservos não podem ir, ou quando suas regiões pedem que eu esteja presente, para mim é uma grande honra estar fazendo esse trabalho. A comunidade cristã no Brasil é somente uma placa e eu estou servindo a Jesus Cristo, intermédio da comunidade cristã no Brasil. Mas não que a comunidade cristã no Brasil me traz algum alto benefício financeiro ou espiritual. Nada disso. É uma igreja igual à sua. Falando também de sair as pessoas da igreja para ir para outras igrejas, eu não estou aqui falando para você sair da tua igreja, abandonar o que você acredita, de maneira nenhuma. Mas fique atento com os sinais para você não virar um idólatra ou um fanático ou um alienado. Para você entender isso, você tem que ir na íntegra da palavra de Deus. Nada você pode adorar a não ser o próprio Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como Jesus nos amou. É assim que é o ministério cristocêntrico. Dentro desse ministério cristocêntrico, que é simplesmente o cristianismo nato, nós vamos então entender de uma melhor forma as 5 pilastras do cristianismo. Que se nós sairmos fora dessas pilastras, nós vamos então estar comprometendo a nossa salvação. O que é a salvação? Tem que estar dentro dessas 5 pilastras. É o que? Somente a Bíblia, só as Escrituras. Não existe mais nada a não ser as Escrituras que nos leva até Jesus ou até Deus. Sola Cristo, somente Jesus Cristo que tem o poder de nos dar a salvação eterna. Não Maomé, nada do judaísmo ortodoxo, daquele Messias que vai chegar lá, nada de Nirvana, Buda, nada de hinduísmo ou de mitraísmo e outros fins. Somente Cristo Jesus. Que ainda hoje estarás comigo no paraíso. A terceira é somente a graça. Qual graça? A que nós aprendemos que era aquela igreja do CNPJ? Não. A graça é o favor de Deus em Cristo que nós não merecíamos. E Ele nos favoreceu pelo seu amor. Somente a fé. A fé em quem? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Tem que ter fé em Deus, fé em Cristo e fé no Espírito Santo. Jesus disse: eu vou ao Pai, mas vos enviarei o Espírito Santo Consolador. Esse vos guiará em toda a verdade. E o último, somente Deus. Só Ele louvará, só Ele adorará. Adoração a Deus, venerar o nosso eterno Deus. O Isaías disse que a igreja está esvaziando
E o Ministério está jogando a culpa nos críticos, porque eles estão denunciando e falando a verdade. Vocês já perceberam que eles sempre são os detentores da verdade? Né? Eles são os detentores da verdade, eles que sabem tudo, é eles que têm a salvação de vida eterna. Né? Aliás, o irmão Isaías de Francisco Morato aí estava na comunidade cristã no Brasil. Ele colocou a sigla CCB para que a Irmandade achasse, né, que era uma congregação nova, reformada. Mas na realidade tinha o N na frente, que foi Nova CCB, que nunca existiu uma Nova CCB, pelo fato que a comunidade cristã no Brasil sempre foi criada por ele. Eu não estou nem dizendo das hermenêuticas da palavra, que nos seus pontos promenores que diz sobre João Calvino e seus companheiros, uma doutrina de calvinista, ou até os arminianos. Cada qual tem a sua crença e se funde em um ponto de vista. Os arminianos crêem que você pode sim rejeitar a salvação. Cuidado para não ir para o inferno. Os calvinistas, por sua vez, já diz: uma vez salvo, sempre salvo. Você está no número dos escolhidos. Isso é um debate para que nós possamos mais para frente conversar, e seria tão bom se você se inscrevesse no canal ou deixasse o joinha, já que você chegou até aqui. O seu comentário também faz toda a diferença aqui no vídeo. Educadamente eu te agradeço por estar todos os dias comigo. Também trataremos aqui assuntos com pontos de exegese, que nós temos que entender de uma maneira simplificada. Simplificando o cristianismo, isso faz toda a diferença para o cristão. É saber se a volta do esposo vai ser na escatologia. Somos mid, somos pós, somos pré-tribulacionista. Se esse arrebatamento vem antes de tudo acontecer, dessa tribulação ou grande tribulação, 3 anos e meio ou esses 7 anos inteiros, temos que entender qual é o chamado de Deus em nossas vidas, se realmente 3 anos antes, no meio ou depois dos 7 anos, nós seremos escolhidos para viver com Cristo. Isso também é pontos de escatologia que tínhamos que tratar aqui como mid, pós ou pré-tribulacionista. Tem assuntos de aliancistas, tem assuntos para nós tratar aqui dia e noite sem parar. Então eu quero dizer aos irmãos, conhecemos a palavra de Deus e não abandonamos a fé nele. A fé em Cristo Jesus nos aproxima cada vez mais. Estes canais estão sendo projetados para as pessoas se aproximarem das Escrituras. Eu mesmo estava narrando a Bíblia. Poucos irmãos olham, porque muitos não têm interesse de saber o que está nas Escrituras. Muitos veneram somente o Velho Testamento e abandonam o Novo Testamento. O Novo Testamento é a aliança de Cristo com a igreja. O Velho Testamento, a aliança de Deus para com aquele povo. Vamos entender o que é o cristianismo e depois nós voltaremos ao Velho Testamento para entender mais o que é Deus. Conhecendo Cristo e conhecendo Deus, vamos ser nova pessoa, vamos viver nova afeição, cuidando um dos outros com amor e carinho. Irmão Paulo, espero ter respondido todas as perguntas. Deus abençoe por sempre mencionar algum assunto sobre o meu nome ou o meu canal, ou a nossa comunidade cristã no Brasil, no seu canal. Um beijo no coração, tanto o seu como o dos seus simpatizantes e inscritos. Eu, juntamente os meus inscritos, estamos juntos na mesma comunhão, vida eterna com Deus.